Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o Ezequiel de Jesus e estou passando por aqui de uma forma muito rápida para falar de um assunto que é tema por esses dias, que é a Páscoa. E o que é Páscoa? O nome Páscoa significa saída ou passagem. É quando, lá no livro de Êxodo, Deus, ele antes de retirar por completo o povo de Israel da terra da escravidão, da terra do sofrimento, da terra da humilhação, ele constituiu que fosse celebrado a Páscoa. Matassem uma ovelha e pegassem o sangue dela e passassem em todas as portas, em todos os umbrais das casas, e quando o anjo da morte ele passasse por ali, aquela pessoa que tinha a marca do sangue, ele não seria exterminado ninguém da sua casa. A primeira Páscoa foi um cordeiro físico, irracional. A última Páscoa foi o Filho de Deus, o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. E a Páscoa para nós cristãos, ela representa uma transição do pecado para a santidade, uma transição da morte para a vida. Se nós fizermos uma introspecção, olhássemos lá para trás, no período da escravidão, em cima do povo hebreu, nós vemos que eles sofriam, que eles eram humilhados, que eles eram massacrados pelos egípcios. Porém, nós vemos que após a Páscoa, Deus ele retira esse povo. Eles atravessam o Mar Vermelho com os pés enxutos. E do outro lado, Miriam, ela dança, eles cantam o hino da vitória. E quando eu volto aqui na era da graça, na era do Novo Testamento, na era de Jesus Cristo, eu vejo que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, ele fizera a promessa pela primeira vez que iria enviar o seu filho, o seu unigênito, para que morresse por mim, por você. E foi isso que ele fez. Jesus Cristo, ele chegara à terra para cumprir o propósito e a promessa dita pelo seu Pai. E Jesus Cristo, de uma forma envolvente, uma forma desestruturadora, de estruturas psíquicas, ele envolveu a mente dos seres humanos, aqueles que se entregaram de verdade a ouvir a sua voz. Jesus Cristo, no seu tempo, na sua era, quando ele pregava, ele deixava os homens das classes mais altas intelectuais abismados por tanta sabedoria. Ao simples, ele também tomava o âmbito do seu interior com uma graça outrora nunca vista por nenhum deles, pode-se assim dizer. E Jesus Cristo, agora, ele faz a última ceia, a partir do capítulo 13 do livro de João, eu me baseio por ali, ele faz, ou inicia-se ali uma narrativa acerca desse momento. E é nessa hora ali, eles sentados à mesa, que ele dá o veredito a Judas para ir poder fazer aquilo que já estava dentro do seu coração, que era vendê-lo. E ali Jesus prossegue uma reunião com seus discípulos, ceando, ele ceia ali no capítulo 14, 15, 16, 17, ao mesmo tempo que ele ceia, ele conversa com seus discípulos. E ele diz uma palavra que é muito envolvente: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver nem conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e habitará, ou estará convosco para sempre. Jesus Cristo, ele mudou todo o cenário da história humana. E no capítulo 18, já no Getsemane, a ovelha foi levada ao matadouro, foi morta, assassinada de uma forma rude, esbofetearam a face do nosso Jesus, cuspiram no rosto do nosso Jesus, lançaram em suas costas várias chicotadas intensas que rasgavam a sua carne, porque nas cordas ali de couro, daquele chicote, nas suas pontas, havia ossinhos de carneiro que penetrava na carne e depois saía pedaço de carne e sangue quando era puxado. Jesus Cristo, ele sofreu de uma forma que eu, ser humano, Ezequiel de Jesus, não suportaria o que ele suportou. E ele, de uma forma silenciosa, ele passou por tudo isso, na realidade, que era por mim e era por ti. Colocaram uma cruz pesada sobre os seus ombros e fizeram ele caminhar até o Gólgota com aquilo, já todo dilacerado pelas humilhações e flagelos que ele sofreu. Depois penduraram ele em uma cruz. E lá de baixo, eles escarneciam de Jesus Cristo, escarneciam de sua capacidade que outrora fizera, e eles souberam e ouviram do que ele tinha feito. Mas agora aquele que até então era o rei dos judeus, estava ali naquela figura de humilhação, pregado naquela cruz, sofrendo a minha dor, sofrendo a sua dor. Enquanto o sangue dele vertia, eu era eximido dos meus pecados. Enquanto o sangue dele vertia, eu era levado a Deus, porque eu estava sendo comprado com preço de sangue, comprado com preço de dor, comprado com preço de humilhação. Foi assim que eu fui ganho. Não só eu fui ganho, você também foi ganha, tu foi ganho pelo sangue vertido na cruz. Ali, na sexta-feira, segundo os estudiosos, ele morrera, porém, no domingo, 7 dias depois da festa de Ramos, que o pessoal comemora no domingo que antecede a sua ressurreição, Jesus Cristo no domingo ele ressuscitou. Ali está o Cordeiro agora ressuscitado, poderoso e com a chave em suas mãos, aonde nós glorificamos sempre o seu nome. E isso é a Páscoa. Essa é a Páscoa. É o símbolo de ressurreição. Não é coelhinho da Páscoa, não é chocolate, mas é símbolo de ressurreição. Eis aí o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, como diz João Batista.